Boa noite a todos. É com grande satisfação, com muita emoção, que a gente está aqui para podermos conversar, refletir um pouco, analisar situações. E cada vez que aqui a gente vem, ansiosa, nervosa, temerosa, né? Mas é com grande satisfação que a gente o faz. Todo o trabalho é pouco em busca do conhecimento, da instrução, para que a gente possa aprender um pouquinho que seja a cada um que aqui vem e nos passa uma mensagem do ensinamento do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Então é nessa paz, nesse amor, que nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. Nós vamos começar então pelo Livro dos Espíritos, que o Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1, dos Espíritos, item 1, origem e natureza dos Espíritos. A questão que me coube foi a 80, e que nos diz, Kardec então questiona aos espíritos: a criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? Uma pergunta muito interessante, não é? Que ele está perguntando ao Pai, o Criador, se a criação dos espíritos é constante ou apenas ele criou os espíritos e parou por aí. A resposta que nos veio é a seguinte: é permanente. O que quer dizer que Deus jamais cessou de criar. Olha que interessante, o nosso Criador está sempre criando outros espíritos. Somos nós? Apenas, de jeito nenhum. Somos criação dele. E ele não para, não é? Ele não para de forma alguma, porque a existência dos espíritos não tem fim. É muito interessante. E é dos espíritos que nós vamos falar hoje, também no Evangelho, que nós estamos no capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas. O item que me coube é Jeremias e os falsos profetas. Então é muito interessante, nessa reflexão de hoje, onde haverá falsos cristos e falsos profetas, que nos foi trazido pelo profeta Jeremias, que nos alerta. Desde lá, Jeremias já vem nos alertando para que nós tenhamos lucidez e ponderação para não sermos envolvidos por nenhum destes profetas falsos e nenhum desses cristos falsos. Por quê? Porque os profetas, os verdadeiros profetas, desde que o homem é homem na terra, esteve presente através da mediunidade e de uma forma bem rudimentar, que foi se transformando através de intuição, mais adiante de fenômenos físicos e fenômenos inteligentes. E o espírito
com a sua evolução moral e intelectual, é que vai desenvolver as suas qualidades, tanto para o bem como para o mal. Daí que nós encontramos os falsos profetas e os falsos cristos. Então, se nós formos avaliar os verdadeiros profetas, veremos que eles vieram até nós com a missão de nos consolar. Os verdadeiros profetas, com a missão de nos trazer esclarecimento de muita coisa que ainda haveria de existir. E, observando a doutrina espírita, nós nos perguntamos: a doutrina espírita, ela veio até nós através de quem? Através do quê? E a gente entende que foi através do médiuns que a doutrina espírita veio. Só que Kardec, que recebe estas mensagens, ele passa todo este conteúdo, coloca de forma correta e transmite para toda a humanidade, para que ela pudesse absorver o conhecimento de uma forma clara e didática. Então, através de Kardec, nós tomamos conhecimento disso daí, de forma mais didática possível. E não é à toa que o seu primeiro livro, o Livro dos Espíritos, é que veio dar o pontapé inicial para que toda a humanidade pudesse ter este horizonte aberto de todas estas mensagens e essas visões que chegariam até nós. E a verdadeira fé raciocinada que a doutrina espírita nos ensina é que é capaz de nos fazer identificar o verdadeiro profeta do falso profeta. Então, vejam bem, o item 11 do capítulo 21 é que nós vamos refletir esta noite, e que não é novidade para vocês, porque os companheiros, amigos de fé, que já me antecederam quartas-feiras passadas, já falaram e orientaram a todos vocês, e nos orientou sobre a árvore, que a árvore má não dá bom fruto, e que a árvore boa não dá fruto mau. Então veja bem, eles também, esses nossos parceiros, amigos, né, nos orientaram que nós vamos poder identificá-los através apenas de orações, de instruções, de orientação e da fé raciocinada. É que nós vamos poder identificar os verdadeiros profetas. Hoje em dia, neste mundo delicado, parece que não, mas tá muito delicado as coisas que andam acontecendo, a sociedade está passando, nós podemos identificar vários profetas entre nós, na sociedade, no mundo por aí. Vários profetas nos dias de hoje. E não é só aqueles que falam em nome de Deus, não.
são aqueles que também passam as suas mensagens, as suas ideias e dão as suas opiniões. E está em meio de nós. E um exemplo disso que nós podemos dar um exemplo, por exemplo, se nós identificarmos no YouTube, por exemplo, ou no Twitter, uma criatura, uma pessoa que tem milhões de seguidores, será que essa pessoa já não ocupa uma condição de profeta? Será que ele não tem capacidade, com esse arrastamento de multidões que ele tem, que o segue? Mas será que alguém já parou para analisar a rigor o fruto da árvore? Então veja bem, ele tem milhões de seguidores. Ele fala, dá exemplo e vai multiplicando. E aí a gente verifica aquela juventude seguindo aquelas pessoas falando. Aí de repente você vê aquele grupo, como que adora preto. A juventude gosta só de vestir de porque está seguindo alguém. Ou certos tipos de dança. Aquelas danças tendenciosas que você verifica. Aí parece no TikTok, parece na internet, está seguindo tal pessoa, tal cantora, tal personagem. E estas mensagens que passam, que muitos seguidores admiram, e muitos, sem esclarecimento, toma como isso um rumo de vida. Vai seguindo aquele exemplo que está ouvindo e está vendo e está lendo. Tem muitos seguidores, é porque o que ele fala é certo, é correto. E é nos dias de hoje que a gente está vendo isso. E neste momento que nós estamos passando pela transição planetária, nessa agitação toda, que está se perdendo a verdade, é onde nos mostra no livro Gênesis, lá no último capítulo, onde está escrito que os tempos são chegados. Ele nos mostra que essa transição planetária é acentuada por convulsões morais. E é o que nós observamos hoje no comportamento de algumas criaturas que detêm o poder, onde arrasta multidões. A doutrina espírita, ela nunca esteve tão aberta, tão propício para qualquer criatura que esteja em dúvida, que esteja ansiosa, que esteja temerosa, até demais. Ela nunca esteve aberta para dar estes esclarecimentos. E nesta forma que nós vivemos hoje nessa transformação, para esta transição em que muitos achavam que seria uma coisa mais calma, mas que não é isso que está acontecendo. A turbulência está tomando todo mundo. E muitas criaturas não estão observando isso. Lá no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, lá no seu último capítulo, ele traz uma revelação inquietante, até preocupante mesmo,
Porque ele diz o seguinte lá: o momento da transição planetária será observado por um grande número de pessoas que vivenciarão a loucura e o suicídio. E até as crianças cometerão suicídios. Isto é grave. Isso é muito sério. Não foi agora que a gente está ouvindo isso. Há 1800. Kardec já nos colocou isso. E a gente vai encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, onde nós vamos encontrar um título: o suicídio e a loucura no Evangelho. Então nós observamos que é exatamente isso que nós vivenciamos no dia a dia. E Kardec, já desde aquele tempo, ele elenca de que a primeira circunstância para que aconteça esse fenômeno é o afastamento do homem para com Deus. Estamos distante de Deus. Por isso a gente está vendo tanta aberração acontecer, tanto desmando nos dominando. O afastamento de Deus é que leva a criatura a tomar esta atitude. Olha, ele nos disse lá. E isso serve para nós hoje. Porque numa sociedade materialista, que não vive o ensinamento de Deus, não vive as leis divinas, nem se preocupa com a vida futura, porque a vida que interessa é agora. Para muitos, o que interessa é agora. O que interessa são as sensações que o mundo proporciona. Então vive deste oba-oba e não se preocupa, a cada vez se afastando mais de Deus. Aí levanta-se o alerta. Aí nós nos perguntamos: nós estamos de acordo com as orientações de Kardec para nos aproximarmos de Deus? De nos deixar penetrar os ensinamentos de Cristo nas nossas vidas? Ou até mesmo, pelo menos um pouco, fazer disso o nosso dia a dia? Será que a gente já refletiu sobre isso também? Será que nós estamos fazendo isso? Nem que seja um pouco vivenciando, para não nos distanciarmos muito de Deus? Isso nós não podemos afirmar com certeza. Porque o que a gente vive e a gente vê é a predominância do ter com o ser. Hoje em dia, é isso que a gente vê. Predomina muito mais o que você tem do que o que você é. E a gente se deixa levar. Tanto é verdade que, veja bem, nunca os consultórios psiquiátricos, os consultórios de psicologia, os consultórios de saúde mental nunca foram tão procurados como a atualidade, como hoje em dia acontece. É da gente se preocupar com isso. Não é? É preocupante essa situação. Aí, como diz o doutor Andreu Moreira, que é o autor do livro Cura e Autocura, ele nos diz o seguinte, interessante o que ele diz, que a grande maioria da sociedade
Elas estão preocupadas em tomar anestesia e não procurar a cura. É muito interessante esse raciocínio deste médico. Por quê? O que é anestesia? O que é uma anestesia? Ela é passageira. Ela tira a dor. Ela tira o problema momentaneamente. Mas não cura a causa. A causa, se não for tratada, se não for extirpada da criatura, aquilo vai gerar consequência. E a pessoa continuará com o transtorno que a doença lhes dá. E vendo este raciocínio deste médico, eu vi uma foto na internet que me chamou a atenção. Essa foto me fez refletir. É sobre a foto de uma casa espírita. E por sinal não é uma casa pequena não, uma casa grande. De uma casa espírita, onde de entrada tem duas portas. Uma porta é para tratamento, onde tem uma fila enorme. A outra porta é para o estudo do Evangelho, onde tem uma fila de 3 pessoas. Aí, se nós usarmos as palavras do doutor André Moreira, que a grande maioria quer a anestesia, ele está certo. Entende? Porque a cura, por exemplo, o tratamento espiritual, ele é válido. Ele é certo, ele é correto, ninguém é contra. Temos sim que precisar dele e recorrer a ele. Ninguém nega isso. Mas será que ele vai proporcionar a eficácia que o estudo do Evangelho nos dá? Que como consequência, o estudo, o conhecimento vai nos trazer uma reforma íntima. Porque muitas vezes a pessoa procura, ela está ansiosa, ela está desgostosa, ela sofreu algum trauma, perdeu o emprego, perdeu alguém da família, a pessoa está depressiva. Tem que procurar sim um tratamento. Mas depois que ela fez, ela sai e vai seguir a vida dela, não olha para trás. Ela tem que voltar, ela tem que entender o que foi que causou esse mal, que ela precisou procurar isso. Por que ela andava tão triste, tão desanimada? Por que nada dava certo na vida dela? O que ela fazia de errado? Ela só vai entender isso se ela se informar, se ela estudar, se ela participar de grupo de estudo. Se ela ouvir a palestra com atenção e chegar em casa, tomar os apontamentos e ler de novo, aí ela vai ver a causa, o que a levou a isso. Porque ela terá, com esse conhecimento, uma transformação, uma reforma íntima, é reforma de dentro para fora. O espírito precisa mudar. Porque a gente sabe que a doença advém do espírito. E se ele continua doente, não adianta. Nós temos que descobrir por que eu estou sentindo isso. E onde eu vou buscar resposta? No ensinamento, no estudo, no Evangelho. Eu tenho que procurar uma porta que me abre, que me ensina.
E a doutrina espírita está aberta para isso. Toda casa espírita tem o seu grupo de estudo. E nós temos que procurar para entender mais as coisas. Participar. Por que eu estou assim? Porque senão vai vir uma encarnação e outra encarnação e eu vou estar sentindo a mesma dor, a mesma doença em todas as encarnações que eu tiver. Se meu espírito, se dentro de mim não houver mudança. A gente só muda quando a gente aprende. E eu só aprendo se eu estudo, se eu leio, se eu participo. Então, quando Jeremias, veja bem, ele nos fala o conselho que o profeta João lhe deu e nos passa. João então nos diz: não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Olha, o profeta João e Jeremias, que nos auxilia nesse tema, nos passa este ensinamento. Não acredita em todos os espíritos, mas provai se eles são de Deus. Se eles são de Deus. Por quê? Vejam bem, não são só nós que somos profetas falsos. Aqueles que a gente não vê, que vivem na erraticidade, que já desencarnou, eles também se passam como profeta, invisíveis. E eles têm o prazer de enganar aquela criatura despreparada. Por quê? Eu só vou ter uma intuição mal e vou seguir se aquele espírito tiver oportunidade de me assediar. Ele só vai me assediar se eu der abertura. Mas se eu estiver de acordo com os ensinamentos, eu procurando cada vez mais estudar, saber, modificar minhas atitudes, o meu comportamento, eles não vão me atingir. Porque vejam bem, as profecias, os profetas, os oráculos, as pitonisas ou os bruxos, esses eram os adjetivos que se davam antigamente para todas aquelas criaturas que tinham o dom de receber do mundo espiritual as visões, as mensagens, as intuições. Eram denominados dessa forma. Hoje em dia a gente nem escuta falar nisso, mas eram os adjetivos que se usavam naquela época. Porém, quando hoje em dia se recebe uma mensagem, o estudo criterioso dessas mensagens é que não vão nos dar a certeza se são de espíritos bons ou não. E, seguindo aí, Jesus ainda nos disse, olha, Jesus, gente, o nosso mestre, ele era tão... Ele via todos os detalhes de que a gente ia precisar hoje em dia, mas a gente não enxerga, a gente não vê, a gente não dá importância. Ele disse assim, dai de graça o que de graça recebeste. Através disso que ele diz, nós, através da doutrina espírita,
através do estudo, através do esclarecimento, é que nós teremos condição de reconhecer quando uma pessoa se coloca como benfeitora ou como médium e que se diz estar ali a serviço de Deus, mas cobra pelo seu trabalho. Devemos nos afastar dessas pessoas pelo estudo que a gente já teve da doutrina. Porque aí não existe caridade. Aí existe mercantilismo. Então, nada mais é do que um falso profeta. Porque a doutrina espírita, ela nos ensina que nós não devemos viver da religião, mas devemos viver para a religião. Nenhum trabalhador, nenhum dirigente deve retirar rentabilidade para si. Por isso que é recomendado que todo trabalhador espírita tenha os seus honorários pelo serviço que executa fora da casa espírita, pelo seu estudo, pelo diploma que teve, pela profissão que exerce. Aí ele vai ganhar e vai sustentar a sua família, ter o seu conforto e ter a sua vida. Porque tudo que é gerado dentro de uma instituição espírita deve ser revertido para o trabalho da casa ou para uma instituição que esta casa espírita carrega, se preocupa, se responsabiliza. Então, vejam bem. Isso é que vai definir a prioridade do serviço que cada um faz. Que para nós, nada é fisicamente falando, mas sim revertido para aqueles nossos irmãos mais necessitados. Então, exercer o trabalho em nome de Cristo, nós devemos entender o que é ético e o que é correto do que não é. Porque a religião, ela não pode misturar atividades profissional. Mas, contudo, a casa espírita, uma entidade espírita ou uma escola espírita, ela pode sim ter dentro dela um consultório odontológico, um consultório médico, um consultório psicológico. Desde que tudo que se faça dentro dele não seja cobrado, seja para fins daqueles necessitados, daqueles nossos irmãos mais desafortunados. E a doutrina espírita nos orienta sobre isso, porque aí sim é que nós vamos ver de que árvore veio aquele fruto, daquelas criaturas que trabalham em prol aos seus irmãos. Agora vejam bem, uma mensagem que chega, por exemplo, numa reunião mediúnica, nós não podemos sair por aí divulgando, mostrando para todo mundo, expondo aquela mensagem, sem antes analisar, sem antes
saber a procedência e não acreditar que aquilo tudo é certo, sem um critério. Por quê? O próprio Kardec, ele, quando recebia as mensagens que os médiuns lhe mandavam de várias partes, não só ali da França onde ele estava, ele coletava todas aquelas mensagens, analisava, estudava e separava. Ele não expunha, publicava aquela que ele acreditava não ser correta. Ele era criterioso, porque ele estudava sobre o assunto. Então ele separava daquelas que muitas vezes um conteúdo não era relacionado ao Evangelho de Cristo. Kardec já fazia isso. Então, nós também temos, não é porque recebeu uma mensagem, vamos ver de quem, como, quando. A veracidade diz. Claro que a gente tem que mostrar, porque nós temos que espalhar a verdade. Não antes de analisar criteriosamente o que nos cai na mão. Porque é muito fácil vir aqui falar bonito, ou ler um texto lindo e maravilhoso para todo mundo. E no meio desse texto tem uma mensagem, por pequena que seja, que descaracteriza toda a pureza doutrinária. E hoje em dia, gente, como a pureza doutrinária está sendo custosa de ser mantida. Está sendo muito difícil. Porque a gente muitas vezes escuta falar dos falsos profetas, dos falsos cristos. E a gente vê isso não só aqui, mas em várias religiões. Quantos padres, quantos pastores a gente vê aí falando banalidade? Ou médiuns. Existe. Então, a nossa casa espírita, a doutrina espírita, que ela é representada por várias células. Tem casas espíritas pelo Brasil todo, pelo país todo, por todo lugar. Como elas estão sofrendo ataque de falsos profetas e falsos cristos. Daí o alerta: vigiai, orai e vigiai. Porque até as casas espíritas estão sofrendo este ataque. Não duvidem disso. Agora imaginem nós, uma criatura. Orai e vigiai. Nunca uma religião cristã foi tão atacada quanto está hoje. Nós estamos, gente, a gente não acredita, mas nós estamos sim vivendo uma guerra espiritual. Onde os falsos profetas, os falsos cristos, recebem influências de espíritos negativos. Como aconteceu há 600 anos com Jeremias, 600 anos antes de Cristo, Jeremias já passou por isso. E até hoje, nós vemos entre nós isso se confirmando. E na época, duvidaram das palavras de Jeremias. E ele alertou. Ele veio com a missão de esclarecer o povo, aquele povo humilde, submisso, que estava sendo dominado. Ele veio para esclarecer. E ele até disse o que ia acontecer com Jerusalém. Mas as pessoas não lhe deram ouvido.
preferiram ouvir outros profetas, X ou Y, não sei, com as mensagens que mais lhe interessavam, do que ouvir as palavras do profeta Jeremias. Aquelas verdades que ele falava para o povo, andava no meio do povo, aquele povo que ele sabia que ele estava ali com aquela missão e o povo estava sendo desvirtuado, estava sendo desrespeitada a vontade do povo. Naquela época, viu, gente? 600 anos antes de Cristo. Não vou nem falar nada para vocês do dia de hoje. Falsos cristos e falsos profetas. Então, visões, sonhos, as mensagens que determinados médiuns são capazes de receber, eles nos proporcionam a possibilidade de um bom caminho, um caminho certo para a sociedade. Mas muitos não querem ouvir e não querem escutar e nem querem seguir. Aí então, mais uma vez, Jesus vem nos orientando, já desde aquela época. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Aí então a gente se pergunta, então vai se fazer uma fila, Jesus vai escolher esse vai, esse não vai? Não, todos serão chamados, todos nós estamos sendo chamados para a verdade, para o caminho de Cristo, todos nós. Mas os poucos escolhidos são aqueles que por seu livre-arbítrio se desvirtuam. É como se fosse a porta estreita e a porta larga. Se desvirtuam do caminho correto. Mas todos nós estamos sendo chamados. Todos. Agora, sabemos que ele já mesmo alertou, poucos são os escolhidos. Porque a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio diz o contrário, a gente faz o contrário, a gente prefere outras coisas. Então, este momento é de definição para nós, que nós temos a confirmação de tudo isso que está acontecendo, que esta reencarnação que nós estamos vivendo é a mais importante das nossas vidas. Não importa quantos anos você tenha, se faltar um dia da sua vida aqui, é importantíssimo a sua mudança. Aproveite essa reencarnação, que todos estão sendo chamados para poderem ser escolhidos. Aí Jesus, como nosso mestre, ele nos recomendou amar. Eis o primeiro mandamento. Instruir-vos. Eis o segundo. Amar é uma condição para todos nós. Mas instrução, gente, Jesus é que está nos pedindo, nos orientando, nos falando. O que vem dessa instrução? O conhecimento. Para que eu tenha conhecimento, eu tenho que fazer o quê? Estudar. Para eu poder estudar, eu tenho que participar de algum grupo, eu tenho que frequentar mais a casa espírita, eu tenho que ler mais as obras de Kardec. Então eu tenho. Instruir-vos. É o segundo, ele nos disse. Quanto tempo por semana, não vou nem falar por dia, que você tem, que você lê alguma coisa? 5 minutos? 10 minutos? 1 hora? Por semana? Sobre as instruções? Então a gente tem que pensar sobre isso.
conversar com outras pessoas sobre o assunto. É como disse no começo, a casa espírita está aberta para tudo. Mas desde que a pessoa venha a tomar conhecimento, instruir-vos. Temos que nos instruir. Porque os tempos são chegados, como lá nos disse. Porque através da instrução, isso vai reforçar o quê? A nossa fé. Reforçando a nossa fé, nós vamos ter mais conhecimento. Nós vamos ter mais confiança. Aí nós vamos entender que nós não vamos poder ceder 1 milímetro sequer para mentira, para o engodo, para a enganação. E Kardec ainda afirma lá no Livro dos Espíritos que o maior direito do ser humano é o de viver. E que ninguém, por isso ninguém tem o direito de ceifar a vida do outro. E quando eu digo ceifar, não é matar, não é assassinar o outro, não. Não é só dessa forma que eu acabo com o outro. Eu posso ceifar a vida de uma criatura mentindo para ela. Eu posso ceifar a vida de uma criatura enganando-a, iludindo-a. Eu acabo com a vida dela. Eu mudo ela de rumo, se eu quiser. E Kardec nos diz que ninguém tem esse direito de destruir. Porque aqueles que não têm olhos de ver e ouvidos para falar, para ouvir, vão sofrer as consequências. Se alguém vem me com uma mentira, eu escuto, mas eu não acredito porque eu sei que aquilo é mentira. Por quê? Porque eu me instruo, eu sei. E todos nós temos que fazer isso. Por isso que o estudo que a casa espírita, gente, ela oferece, tem um valor imenso no combate a todos esses enganos. Vir aqui ouvir, como nós ouvimos colega, a gente ouve toda quarta-feira, é ótimo. Vamos analisar, olha, deu esse exemplo, vai lá e verifica, dá uma lida, aumenta seu estudo, é bom. Mas não é só isso que a casa espírita oferece estudo também. Eu quero conhecer mais, eu quero saber mais, então eu tenho que me informar, eu tenho que participar. Eu tenho que tomar atitude para querer. E a gente está sempre sendo alertado. Sempre sendo alertado. Porque o conhecimento, a instrução, ela nos liberta. Sabe? Ela nos liberta. Aí a gente não vive na dependência de profecia, nem de horóscopo. Porque isso é coisa que ficou no passado. Quem entende o que a doutrina espírita oferece no seu dia a dia, tem mais autonomia, sabe o que quer, tem menos dependências de influências lá fora. Ou seja, de nós, entre nós, ou dos desencarnados. Porque eu sou esclarecida. Eu não me deixo levar por esses falsos profetas. Então, tem menos dependência disso daí. E tanto é verdade, gente, que como exemplo eu trouxe para vocês aqui, aquela comunidade que teve um suicídio em massa, porque todos eles seguiam cegamente um dirigente espiritual. Vocês sabem desta história verdadeira.
Como também nós já vimos um dirigente político assassinar 6 milhões de pessoas. A gente já viu isso já. Vejam bem, essa coerência, esse comportamento nos é cobrado. E se nós falharmos, todo o trabalho executado, mal feito, nos será cobrado e nós deveremos responder por isso. Porque não ficará um centil sequer sem ser cobrado. É a lei. A lei divina da justiça é essa. Então, gente, não duvidem, hein? Que nós estamos vivendo um momento de divisor de águas. Daqueles que terão a permissão para reencarnar na Terra, daqueles que não mais poderão reencarnar na Terra. Porque moralmente não será capacitado para isso. O que ele sabe, o que ele aprendeu, o que ele já tem é dele. Mas moralmente ele vai ter que crescer moralmente para poder ser isso. E nós queremos reencarnar várias vezes. Então esse sentimento, toda essa emoção, é um trabalho da espiritualidade que assiste a todos nós, a cada momento da nossa vida. Nós temos espiritualidade emocionando com tudo que a gente faz ou entristecendo por alguma coisa que a gente fez. E Deus, Ele sabe de todas as nossas intenções. Ele sabe todo o nosso pensamento. E a gente sabe que o mérito sempre será do trabalhador de Cristo, do Senhor. Porque seja em qualquer hora ou em qualquer lugar, nós temos que estar trabalhando. Nós temos que estar exercendo a paciência, a resignação, com esforço, com disciplina, para as tarefas que a espiritualidade nos reservou perante o nosso projeto reencarnatório. Nós temos que cumpri-la. Ninguém está aqui a passeio e nem de férias, não. Ninguém. Nós estamos aqui para um aprimoramento, para uma educação espiritual. E não para sermos enganados por falsos profetas ou falsos cristos. E só não seremos se nos instruirmos. Então, que os bons profetas, né, os bons representantes de Cristo possam nos auxiliar para que nós possamos fazer brilhar a nossa luz, para que através disso, da vida, do amor, da justiça e da caridade, a gente possa caminhar. E que Deus, Jesus, nos abençoe sempre.